Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 20 de janeiro de 2022 e o título é Inércia. Vamos lá. Inércia, em sentido figurado, significa ausência de reação, falta de mobilidade e estagnação. Eis um mal que assola a humanidade. Não basta não querer o mal, não combatê-lo é o mesmo que praticá-lo. A observação do cotidiano é a matéria-prima do cronista. Infelizmente, o que tenho observado nos últimos tempos é o desabrochar da essência de muitos que se dizem humanos. O quadro que se apresenta tem cores muitas vezes sombrias e pesadas. Isso me fez refletir sobre o papel da humanidade nos piores episódios da nossa história. Pensei no momento em que Pilatos pergunta à multidão quem deveria ser salvo, Jesus ou Barrabás? Parte dela grita o nome de Barrabás. Esses personificam os maus, mas não foram eles os responsáveis pela crucificação do Cristo. Foram aqueles que silenciaram, que em nenhum momento se manifestaram para defendê-lo e, dessa forma, lavaram as mãos juntamente com Pilatos. No meu entendimento, Jesus Cristo não veio para nos salvar, mas sim para mostrar o que somos e o que podemos ser. Evoluir é uma escolha, ninguém pode interferir. Tantas outras vezes essa isenção levou milhares de pessoas a sofrimentos inimagináveis. Não vou nomear tais episódios, pois o intuito é o de que cada um busque o conhecimento por si próprio. Mas a questão é que verdadeiros genocídios aconteceram por pura inércia da grande massa. E depois da tragédia já estabelecida, as pessoas ainda se perguntam como deixaram que aquilo acontecesse. Simples. Basta que olhem no espelho e percebam seus braços cruzados, olhos e ouvidos tapados. O mundo se perde nesse egoísmo em nome de uma falsa coletividade. Gritam que suas atitudes são pelo bem maior, mas lá no fundo, se conseguirem ser honestos, sabem que isso é apenas um disfarce. Aqui cabe bem aquele ditado, abre aspas, farinha pouca, meu pirão primeiro, fecha aspas. A quem eles estão tentando enganar? Muitos que se dizem espiritualizados já esqueceram que estamos aqui para evoluir como pessoas e que só podemos fazer isso através de nosso livre arbítrio, das nossas próprias escolhas. E assim, vivem anestesiados no conforto e nas distrações do materialismo, na distração e comodismo, sendo teleguiados, sequer sabendo por quem realmente são governados. Há também aqueles que terceirizam a responsabilidade, esperam que a solução caia do céu, literalmente. Que Deus, os santos e orixás operem de forma milagrosa, e que a eles só cabe pedir e esperar a sua harpa e a desejada nuvenzinha no céu, para viver no ócio eterno. Isso pode até parecer fácil, mas um dia a conta chega. E não adianta querer culpar ninguém pelo próprio oportunismo. Há tantas frases conhecidas que tentaram alertar sobre os perigos da omissão, mas citarei apenas duas. Abre aspas. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Fecha aspas, Martin Luther King. E a outra frase, abre aspas. Para que o mal triunfe, basta apenas que os homens de bem não façam nada. Fecha aspas, Edmund Burke. Não sei se alguém que silencia diante de injustiças pode ser considerado bom. E olhando ao meu redor, identifico a contínua libertação de Barrabás. Muitas vezes isso causa desânimo e uma profunda tristeza, embora acompanhada de compaixão. Compaixão pelos isentos que não percebem a responsabilidade que estão assumindo ao manterem dormentes suas consciências a fim de silenciarem as possíveis cobranças, pois em algum momento elas surgirão de forma ensurdecedora. Quantos compraram brigas que não eram suas, arriscando suas próprias vidas por causas alheias que suscitavam indignação?
que mexiam com seus brios e alvoroçavam suas consciências, seria muito melhor se não houvessem embates, se pudéssemos viver em um mundo de equilíbrio, mas isso precisa ser conquistado. O caminho do meio é a melhor opção, mas para se chegar a ele há uma mata selvagem a se desbravar. Muitas vezes me vejo diante dessa mata fechada, empunhando apenas uma pequena faca. Bate o desânimo? Sim, com certeza. 1000 perguntas. Para quê? Qual o sentido? Vai valer a pena? Basta um olhar para o passado. De que lado quero estar? Quantos Barrabás ainda serão salvos até que a humanidade entenda a mensagem? Será que entenderão algum dia? Diante do atual cenário, olhando ao redor, não fica difícil perceber que são os que estão fechando os olhos, tapando os ouvidos e se calando diante da turba enlouquecida. Observe e identifique. E se essa imagem surgir refletida diante de algum espelho, questione. Por qual lado da história você gostaria de ser lembrado? Então vamos lá. Bom, ao longo da história, né, desde aqui eu cito desde a época de Jesus Cristo, né, mas isso sempre, até antes, né, isso sempre existiu. Sempre tiveram aqueles, né, que ficam em cima do muro, que não querem assumir responsabilidade, que não querem se envolver nas questões, né, do mundo, nas questões que nos rodeiam. E com isso, muitas coisas cruéis acabam acontecendo. Então, o que eu falo aqui, por exemplo, quando Pilatos pede para que o povo ali, né, faça a escolha, então talvez a maioria não fosse os que escolheriam Barrabás, mas se eles se mantiveram em silêncio, então foram eles que acabaram permitindo a condenação, né? Porque não se manifestaram, podiam ter se manifestado contra e as coisas poderiam ter mudado. Bem, enfim, a história provavelmente tinha que ter sido construída desta forma para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram. Mas a questão é que muitas coisas podem ser evitadas, ou talvez a história continue nos mostrando que a gente muitas vezes precisa se posicionar, independente do resultado. A gente sabe o que é certo e errado, e a gente precisa escolher o certo, né? No caso ali, quem tivesse se manifestado, fez ali a sua escolha, né? E não escolheu por Barrabás. Quem escolheu o ladrão, no caso, ali naquela situação, né? O criminoso, né? Que era o Barrabás, são pessoas que obviamente não têm valores morais, bons valores morais, né? Porque escolheram justamente uma pessoa contrária à lei, uma pessoa que não era boa, não era do bem. Então, se a pessoa escolheu aquilo, é porque ela ressoa com aquilo. Então, você identifica ali que aquelas pessoas são pessoas que não são boas pessoas, né? Pregam o errado, né? A maldade. Mas, e as outras que silenciaram? Né? Elas não fizeram a escolha pelo mal, mas elas também não promoveram o bem. Elas deixaram que uma injustiça acontecesse, elas permitiram pelo silêncio delas. E é isso que a gente vê acontecer. Também nos tempos atuais, que a gente está aí diante de inúmeras barbaridades que estão acontecendo, inúmeras injustiças, e tem aquelas pessoas que escolhem, né, que optam por apoiar o lado errado, e porque isso é o que elas trazem dentro do coração. Mas o pior são aquelas que ficam caladas para não se envolver, para que, às vezes, com medo de ser criticado, e a gente, né, tem que enfrentar aí aqui os nossos desafios, né, com coragem, mesmo que isso envolva, às vezes, você ter que enfrentar, como hoje em dia se usa, né, os cancelamentos.
O que importa é você estar de acordo com as suas convicções, com os seus valores morais. Se você acha que você está defendendo algo pelo qual se vale a pena defender, se você está vendo uma injustiça e você fica calado, você não se posiciona, você está dando força para o quê? Para que aquela injustiça persista. E hoje muita gente se sente acuada, fica com medo de se posicionar, de dar opinião, porque medo de receber uma crítica. Então, eu acho que quando você tem esse medo, é porque você não tem muita certeza das escolhas que você está fazendo. Né? Quando a gente sabe que a gente está lutando, né, por algo que é certo para nós, não tô dizendo que eu sei que é o lado. Tem muita gente ali que escolhe o lado errado, o lado que a gente sabe que é errado, que é incorreto, que pratica coisas ilegais, imorais. E tem gente que escolhe porque não está enxergando, né, o que aquilo representa. Então ela vê algo fantasioso, porque tem muito lobo em pele de cordeiro, tem muito discurso bonitinho, né, discurso fofo, que escondem, né, as tramóias, as trapaças, e tem gente que cai. E aí essa pessoa escolheu aquilo porque está de acordo com o que ela acredita, com as convicções dela, mesmo que ela esteja sendo manipulada e enganada. Então, assim, não quer dizer que todo mundo ali que escolheu ali errado é porque é uma má pessoa. Tem muita gente que está enganada, que está iludida, né? Está acreditando em coisas, em mentiras, e cai aí na farsa. Agora, tem gente que realmente faz a escolha consciente de que é errado, que está cheio de ilegalidades, de corrupção, né? De maldade. E aí essa pessoa escolheu sabendo que ela está escolhendo, mas é o que ela tem dentro dela, é o que ela tem como valor moral, ou, na verdade, imoral, né? Agora, tem muitas pessoas que sabem, estão vendo as injustiças acontecerem, sabem que estão acontecendo, sabe que é errado e mesmo assim silencia diante das injustiças, silencia diante do que é errado. Então você está dando força para aquela coisa errada que está acontecendo. Porque ficou em cima do muro, que é a história do muro lá, né? Que a pessoa estava lá em cima do muro. O lado do bem chamando, pedindo, vem para o lado de cá, né? Que é o lado da luz chamando, vem para cá, desce desse muro, vem fazer parte da luz. E ele lá indeciso. E o outro lado, que era o lado do mal, das trevas, tal, não falava nada. E só o lado do bem chamando, chamando, chamando. Aí uma hora ele vira para o lado das trevas e fala: você não vai me chamar? Por que vocês não me chamam para ir para o lado de vocês? E aí eles respondem: porque o muro já é nosso. Quer dizer, quem está em cima do muro está dando força para o errado. Né? Quem não declara, pelo menos, o seu apoio ao que é correto, ao que é da luz, ao que é a verdade, né? Ao que preza pela liberdade, pelo respeito aos demais. Então ele está já do outro lado, do lado do que é errado, de tudo que não é da luz. Né? E a gente hoje em dia dá para perceber com muita clareza. Né? A gente está num momento aí que é muito visível o que está de um lado e o que está de outro lado. É muito clara essas divisões, porque a gente tem visto aí também uma agenda, né, trevosa aí avançando com certas ideologias e com certos posicionamentos aí que são muito claros do que eles querem destruir. Né? Tudo que é uma base, tudo que são os pilares para uma sociedade saudável, eles querem destruir. Né? Então, os valores de família, os valores de honestidade, de fé, né? Dos valores morais, até inclusive fatos eles querem destruir. Né?
coisas muito óbvias. Então, e tá criando aquele caos, aquela confusão e tá aí enredando muita gente com o discurso, né? Que eles usam muito o discurso de diversidade e de respeito, só que não tem na prática isso não acontece, porque qualquer um que discorde é desrespeitado. Então já cai por terra o argumento da diversidade. Porque se você prega a diversidade, mas você não aceita pontos de vistas diversos, não aceita opiniões diferentes, então não existe diversidade de verdade. Né? Então, quando se prega e amor, mas quando alguém pensa diferente, você deseja que essa pessoa seja exterminada. Então não existe amor. Então a gente está vendo aí muita falácia e que muita gente cai porque não raciocina de forma lógica, porque é muito fácil perceber. É muito fácil perceber essas armadilhas hoje em dia, porque está tudo muito descarado. Então, essa a importância das pessoas começarem a se posicionar, porque também por muito tempo se pregou, né, que o bem, a luz e aquela coisa que fica em silêncio, que age em silêncio, que age em silêncio. E quando a gente não se posiciona, o outro lado avança. E hoje nós estamos numa situação que, na verdade, as pessoas não percebem que o bem é maior, né? A parte do bem é maior, porque o lado de sombra é muito mais barulhento, então parece mais evidente. E isso acaba desanimando muitas pessoas, porque elas não conseguem perceber que existe muita gente boa, que existe muita coisa boa acontecendo. Só que fica no silêncio. E hoje isso não é algo positivo, porque isso precisa ser exposto também. O bem precisa ser mostrado, porque muitas essas pessoas que ficam nessa isenção justamente ficam porque elas acham que não está acontecendo, que não sabe para que lado ir, porque tem gente que quer escolher o lado que está ganhando e não o que está de acordo com as suas convicções, de acordo com o caminho correto, né? Então, por isso que eu falo que são oportunistas. Não querem ter a responsabilidade pelas próprias escolhas e ficam esperando que as escolhas sejam feitas, que as coisas aconteçam, e aí ele aproveita ali o que está mais fácil, o que ele não vai ter tanta dificuldade, não vai ter que lutar, não vai ter que ter trabalho nenhum e não vai ter que assumir responsabilidade. De repente, se ele, mesmo que ele faça a escolha que depois ele veja que está errada, né, que ele fique ali na isenção e as coisas deem tudo errado, ele vai falar, mas eu não tenho responsabilidade, eu não escolhi, né? Que nem a gente vê acontecer aí nos países, né? As escolhas erradas acabam levando aí o caos, né? A instabilidade dos países, destruição econômica, destruição de valores. Por quê? Porque uma grande parte de pessoas que não quiseram participar dos processos de escolhas, né, para esses países, hoje elas acham que elas não têm responsabilidade. Elas têm e muita, porque estão passando também pelo caos, achando que elas não ajudaram a causar, mas sim, elas foram as principais responsáveis, porque eram as que poderiam ali fazer a diferença, mudar o rumo, e não fizeram, não tiveram coragem de assumir a sua posição, de assumir um lado, pelo menos. Né? Então, assim, mesmo que você discorde totalmente, né, que a gente, de coisas que são totalmente contrárias ao que a gente pensa, aos nossos valores morais, né, a dignidade, as coisas que a gente sabe como corretas, pelo menos uma coisa a gente tem que concordar, pelo menos quem escolheu o lado errado, pelo menos escolheu, teve a coragem de se posicionar e escolher um lado. Agora, esses que ficam aí no meio do caminho porque não têm essa coragem, eu acho que são os piores, né? Que são os mornos,
né? Tem até uma frase que fala, dizem que é do Dante Alighieri, que porque ele, né, na trilogia lá dele tem o céu, o inferno e o purgatório, e aí que ele fala que os lugares mais quentes do inferno serão reservados aos mornos, né? Que aqueles que em tempos de calamidade moral, de tempos difíceis assim, eles não tiveram coragem de se manifestar. Então, são os piores, piores do que quem se posicionou de um lado ou de outro. Então, esse texto fala muito sobre essa questão da gente. Não quer dizer que você seja o dono da razão, que você acha que só você é o certo, mas que a gente tem que se posicionar de acordo com o que a gente acredita, de acordo com as nossas convicções, os nossos valores, né? E mantê-los firmes, e impor limites, e impor respeito, né? Respeitar também os demais, mas não permitir que se não se permitir, na verdade, né? Ser levado aí, né? Ser uma Maria vai com as outras e achar que você é menos do que os outros e por isso ficar com medo de falar sobre, expor o seu posicionamento, expor a sua opinião, expor a sua fé, expor no que você acredita, porque isso só fortalece o que, quando você se coloca, quando você não tem medo de expor quem você você abre aí um caminho que vai te encaminhar, te ligar a pessoas que estejam na mesma sintonia. Porque às vezes a gente está próximo de pessoas que às vezes pensam como nós, que estão fazendo, né, caminhando aí, trilhando a mesma jornada, e que a gente nem sabe porque as pessoas ficam com medo de falar, às vezes com medo de ser taxado aí de louco, de teórico da conspiração, né? Então hoje eu falo mais abertamente. Teve um tempo que a gente realmente tinha medo, porque havia muito mais preconceito com relação, né, até a questão da espiritualidade, e às vezes a gente não falava mais abertamente, mas eu acho que a gente está num ponto que agora todo mundo tem o direito de se manifestar, né? E principalmente no momento que estão tentando calar, né, as vozes aí divergentes, as vozes dissonantes, né? O sistema tentando calar. Então é agora que a gente tem que realmente, né, fincar o pé e se posicionar e defender os valores que são importantes para nós e também importantes como um todo, né, como base de uma sociedade mais correta, mais honesta, mais saudável, né, para a gente conseguir começar a caminhar para fora desse caos que se instalou e que eu acho que justamente as pessoas voltando, se voltando mais para fazer, né, ter as atitudes, fazer as escolhas, esse processo acaba sendo mais rápido, né? Porque eu acredito muito que a maioria da humanidade é do bem. Eu acredito que essas sombras que ainda existem são uma parcela bem menor. Então, quanto mais a gente colocar essa nossa luz para fora, mais a gente vai aumentar esse grupo que sustenta as boas energias do nosso planeta, na verdade. Então a gente tem que começar também a se manifestar para começar a agregar e criar mais comunidades e mais egrégoras de luz para fazer esse processo de transição acelerar mais do que ele já está bem acelerado, mas a gente conseguir levar isso com mais força, com menos tropeços, que às vezes a gente fala, poxa, agora está indo, aí acontece alguma coisa, aí as pessoas desanimam. Por quê? Porque acabam ficando com medo, não se posicionam e acabam não agregando e nem se sintonizando com pessoas
que estejam na mesma sintonia e com os mesmos ideais, os mesmos valores, principalmente morais, né, e espirituais. Então, a gente precisa realmente sair dessa inércia, né, não ficar com os ouvidos, os olhos e a boca tapados, né, que nem os 3 macaquinhos lá. E realmente fazer aí, assumir o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse processo aí que a gente está vivendo e como ser humano mesmo, né? O nosso papel aqui no mundo, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.